Olá, mais uma vez aqui o podcast Missões Educadoras com o professor William Kahun, diretor acadêmico de um programa de educação para a cidadania global, advogado, mestre em relações internacionais, que nas últimas 3 décadas recebeu 2.000 alunos de Harvard, Yale, Stanford, Duke, MIT, Princeton, e que essa experiência de 3 décadas está nos deixando aqui uma semente, uma experiência para transformar também a educação superior brasileira numa perspectiva da colonização da extensão, mas numa perspectiva da própria universidade se abrir para lidar com nossos problemas sociais, com a destruição do planeta, com o avanço das injustiças, do racismo, e que nós precisamos conhecer os vários Brasis, transformar isso em conhecimento e transformar vidas. Você vai conhecer o programa Social Sem Fronteiras, que nasceu a partir do legado e da experiência do professor William Kahun. Se eu também pudesse falar um pouco, que eu vi todos os seus alunos nesses últimos 15, 20 anos, não só vir dialogar com as nossas comunidades, construir conhecimento juntos, compartilhar a nossa realidade social, que não era apenas as mulheres de biquíni ou o samba, ou com medo das favelas. E que eles iam inaugurar um novo imaginário, que nossas favelas eram bonitas, que nossas mulheres não eram só para o sexo, né, como muitas vezes o turismo internacional vende, e que, além de tudo isso, iam para as festas, comiam, se alimentavam, compravam roupas, presentes, e ajudaram as famílias brasileiras, essas famílias que você citou, que viviam e vivem nas comunidades pobres, em vários aspectos das suas vidas. Muitos deles, né, levaram seus irmãos, parentes das famílias brasileiras para estudar nos Estados Unidos. Muitas organizações sociais receberam investimentos, e esse legado você já deixou. E como isso se junta com a ideia de um social sem fronteiras? Obviamente, né, durante 30 anos de trabalho, não teria sido possível fazer esse trabalho sem um grande e profundo nível de cooperação da sociedade brasileira, particularmente a nordestina e o norte do Brasil. Então, nós encontramos apoios, tanto dentro das universidades, mas muito dentro das próprias comunidades e dentro das famílias. Eles acreditaram em a proposta dos nossos processos educativos. Eles queriam fazer parte, eles acharam importante esse trabalho, focado sobre a questão da justiça social, focado sobre a questão de como mudar as relações entre as pessoas, de como pensar juntos uma nova sociedade, né? Então, mas nós tínhamos sempre um grande problema, que também foi sempre debatido entre nós. E esse problema era que foram só apenas os estudantes norte-americanos que estavam vindo para ter essa experiência, e os jovens brasileiros, porque eles também não tinham essa possibilidade. Então, a gente começou a tratar de debater esses assuntos com os movimentos, com as comunidades, com os próprios jovens, que participaram, muitos jovens, em nossos programas, né? Aí, a gente tentando dar uma resposta a essa grande pergunta, e também uma grande injustiça, porque o fato dos jovens brasileiros não participarem também nasce de uma injustiça. Perfeito. Nasce de um desequilíbrio econômico, né? Social. Sim. Então, a gente começou a pensar junto em uma possibilidade de abordar essa questão. Nasce o Social Sem Fronteiras. Social Sem Fronteiras, como ideia,
nasce no mesmo momento em que a presidenta Dilma cria a Ciência Sem Fronteiras. Nós escrevemos uma proposta sobre a Social Sem Fronteiras e a gente recebeu um convite da Presidência da República para levar os nossos estudantes e o programa para entender a questão das políticas públicas brasileiras da perspectiva do governo, como elas estavam tratando de responder concretamente a realidades complicadas e problemáticas. E a gente foi recebido pelo senhor Gilberto Carvalho, que era o secretário das Relações Institucionais da Presidência. Nós apresentamos a proposta e houve debates iniciais sobre como a gente podia avançar com essa ideia. Mas por várias questões nós não conseguimos avançar. Então, hoje se apresenta uma possibilidade, porque tem muitas comunidades que se interessam nesse tipo de interação com as universidades brasileiras. Tem muitos espaços na sociedade que manifesta esse desejo de ser considerada um espaço de construção de conhecimento. Tem muitos espaços que poderiam e têm desejos de contribuir para a formação dos universitários brasileiros, né? Então, o Social Sem Fronteiras vem como uma proposta de a gente sentar e conversar sobre a educação, sobre as possibilidades da educação e sobre maneiras de inovar na educação, né? Então, a nossa visão... E nas políticas públicas educacionais. Sim, exatamente. Nossa visão tem várias possibilidades. Tem os programas como esse que eu desenvolvi aqui no Brasil e liderei durante 30 anos, em que os jovens de outros países vêm aqui no Brasil para interagir com a sociedade brasileira. Mas também nós reconhecemos que o Brasil é um continente e não existe apenas uma manifestação brasileira, são muitas manifestações brasileiras e que com muita facilidade se poderia construir programas focados sobre essas várias Brasis. Sobre o Nordeste, sobre a Amazônia, sobre São Paulo, né? Também olhando, o samba carioca. Olhando para as questões temáticas, como, por exemplo, as cidades, olhando para a questão da saúde pública, olhando para as questões raciais, as questões ambientais. Tem 1001 possibilidade de construir programas de intercâmbios ao redor desses temas, dessas áreas temáticas, elaborando esses estudos em várias partes do território nacional. Então, um intercâmbio entre os brasileiros seria extremamente importante, interessante e uma forma de abrir um pouco a universidade para toda essa possibilidade que existe dentro do território nacional. As outras possibilidades existem dentro da estrutura de escolher um grupo de países, que talvez não precisa ser mais de 4 ou 5, em que a gente construa relacionamentos com esses países onde a gente poderia mandar jovens brasileiros. Em esses países onde nossos programas já existem, seria mais fácil. Já temos uma estrutura construída e que poderia ser
feito parcerias ou consultarias para desenvolver, utilizar esses contatos já construídos para fazer programas para os jovens brasileiros em esses países. Por exemplo, a gente pensar só na América Latina, sim, quais são os países mais interessantes e importantes para o Brasil? Argentina, né? O Paraguai, o Uruguai, enfim. E onde a Chile. gente poderia... Os países de língua portuguesa também, sim, né, Bill? Na África, espalhados pelo mundo, onde é um pouco mais fácil. Timor-Leste. Então, temos já um leque de países, tanto da perspectiva cultural e linguística, que seria fácil a gente iniciar esses tipos de intercâmbios. A outra possibilidade, que eu acho que deveria fazer parte de qualquer programa que fosse desenvolvido, é que nós temos muitos estudantes africanos, sim, que estão no Brasil e que a gente aproveita muito pouco as possibilidades de, já tendo essas pessoas aqui dentro, criar oportunidades de intercâmbio, sim, em que a gente possa aprender com eles e eles aprender mais com a gente também. E você fez isso, né, Nós Bill? fizemos isso. Você fez isso com a Unilab, levando seus estudantes, jovens de 10 países africanos, né? Às vezes eu acho que você colocou até jovens canadenses no meio, na época. A gente tinha estudantes da América do Norte, aqui do Brasil, dos países africanos e estudantes de Canadá que estavam aqui presentes, e a gente fazia encontros sobre o futuro da juventude. Genial. Né? O que eles esperam da vida, como é que eles estão vendo os seus futuros, quais são os tipos de encontros, de mecanismos que eles mesmos queriam criar para avançar o diálogo intercultural, certo? Internacional. Né? Então, esses momentos foram extremamente ricos, extremamente dinâmicos. Eu nunca vou esquecer, Bill, um jovem americano falar sobre o que era o sexo, né, para ele, né, e uma jovem brasileira colocar uma outra interpretação, um jovem africano, né, e eles também discutirem violência e discutirem sua condição, né, de jovens, né? Sim. E era meio um currículo ali internacional, intercultural, interdisciplinar, Sim. porque nas suas turmas sempre tiveram antropólogos, historiadores, advogados, economistas, né? É importante que vocês saibam que o Bill não fechava para um curso ou outro. Ele deve ter recebido médicos, você recebeu médicos, não tinha, físicos. Não tinha, tudo. Né? Tem ciências sociais, ciências naturais. Não ele sabe, porque os valores que a gente estava tratando de construir se aplicavam em qualquer profissão. Sim. E era muito importante também nas disciplinas das ciências naturais, né? De a gente formar médicos, sim, que têm consciência da diferença, que sabem lidar com a diferença, né? Que entenda que existem sistemas de saúde além do ocidental. Outras formas, né, de outras medicina. formas de cura. Né? Então, é toda uma abordagem educacional que não exige que a pessoa fique refém de um único saber ou de uma cultura. Tipo de saber, exatamente. E que nós achamos que hoje em dia, no momento histórico em que está a humanidade, essa formação única, essa perspectiva única, essa história única, é o que mais coloca a humanidade em risco. E essa é a sua mensagem sempre principal, né? A diversidade.
Porque a gente está vivendo as consequências hoje da imposição europeia de uma única história. Sim. E essa única história tem nos levado à possibilidade da extinção humana. E nós temos que reconhecer isso, porque está aí. Essa exigência de que seja só de uma forma tem fechado todas as outras possibilidades de vida que existem no planeta. Eu até aproveitaria, Bill, para encaminhar aqui o nosso fechamento, né, de agradecer esse podcast, Missões Educadoras, onde você abordou a educação e cidadania global, sobre essa sua mensagem para quem está nos assistindo. Você já tocou na diversidade, tocou, né, que se está destruindo um planeta, a humanidade em 200 anos, e que a educação também tem uma responsabilidade sobre isso. Sim. E minha pergunta também, nós estamos no momento no Brasil de discutir a extensão, né? Nós fizemos um evento do qual você participou no condomínio de inovação da UFC, lá no Vale de Inovação Global em Política Pública, onde a gente discutia a concretização da extensão, que é um desafio, por exemplo, agora do reitor Custódio, o reitor da UFC, eleito, o professor Custódio, de como esse programa e outras inspirações, né, podem apontar para que a educação não deixe o planeta se destruir, não destrua o resto da humanidade. Eu queria lhe pedir para dar uma mensagem sobre isso, que é do que você dedicou toda a sua vida a essa educação, a uma geração de jovens e a transformar realidades. Sim. Bom, eu acho que não é muito complicado entender que a questão da diversidade, ela não é uma questão apenas de uma ideia interessante. A diversidade é o princípio e a base da existência da vida no planeta. E na medida em que a gente vai migrando, assim, nos separando, nos segregando, nos violentando com categorias como raça, como gênero, pobreza, a pobreza, o rico, o preto, isso vai avançando a morte social, né? Vai destruindo a teia da vida. E exatamente por isso tem nos levado essas ideias a gente fazer coisas extremamente estúpidas. Por exemplo, nós temos nos Estados Unidos plantadas dentro de nossa terra armas nucleares suficientes para destruir o planeta. Tá? Agora, o que levaria, qual tipo de visão de mundo, de relações, de possibilidades, me levaria a colocar dinamite debaixo da minha casa, que poderia me matar minha família, matar o mundo? Então, são insanidades que nós temos construído baseado no ódio, baseado na incapacidade de amar, de respeitar, de sentir a dor do outro. De sentir o outro, né? Então, para nós que somos educadores, a grande questão é que com todos os doutores, com todos os mestrados, todas as pesquisas, com todas as pesquisas, o que é mesmo? Quanto você mudou? Nós temos contribuído à liberdade da humanidade, porque a vocação do ser humano é ser livre. Então, se a nossa educação não está nos levando para ser pessoas mais livres, capazes de aproveitar de toda a abundância
que a vida que a terra nos fornece, e essa abundância são as culturas, são os outros povos, são as outras línguas, tudo isso é abundância. Quer dizer, quem criou isso aqui, porque nós não sabemos quem foi que criou. Todo grupo tem sua religião, interpretação. Mas uma coisa que a gente possa entender de o ser que empurrou o que a gente chama hoje a Terra, é que ela teve um compromisso com a diversidade. Com a vida. Com a vida. Ela achou que só uma forma de existir não era muito interessante. Então, se nós olhamos para a natureza para aprender alguma coisa, a natureza nos ensina de que a diferença é a base do crescimento, é a base do desenvolvimento, é a base da paz. Né? A diferença é a nossa riqueza, e sem ela a gente extermina a vida. Então, o que eu diria para as universidades é que a gente precisa repensar tudo, certo? A gente precisa repensar a formação que nós estamos dando para nossos filhos. A gente precisa nos perguntar se os desafios de que nossos filhos vão enfrentar de aqui a 10, 15, 50, se chegamos. Perfeito. Se chegamos. Há mais 30, 40 anos, conforme o relatório da ONU. Se nós estamos realmente desenvolvendo as competências, as capacidades para lidar com esse mundo, para talvez apresentar para eles as possibilidades de mudar o caminho, de não chegar à extinção. E se nós não podemos fazer isso, fracassamos em todos os sentidos a nossa missão de educar. Então, professor Bill, eu queria lhe agradecer, né, em nome dos seus estudantes, das organizações que tiveram a oportunidade de estar nessas décadas com o senhor, compartilhando esse desafio, construindo isso a várias mãos, a várias inteligências, a vários sentimentos. E agradecer porque é uma das maiores lições que nós temos para a nossa educação brasileira, num país tão desigual, tão injusto, né? Infelizmente, ao mesmo tempo tão rico, infelizmente, ao mesmo tempo tão racista, ao mesmo tempo que matamos milhões de jovens, em especial os negros, nas comunidades periféricas. Então, queremos lhe agradecer por registrar esse momento, deixar essas sementes e esses caminhos. E dizer que um dos objetivos de a gente estar aqui juntos sempre foi esse, que nas missões educadoras, nós, e você pode participar, você pode ajudar a construir, nós estamos nessa busca, né, de retomar o Social Sem Fronteiras, junto com as nossas universidades, junto com os governos, junto com as ONGs, os movimentos sociais, os indígenas, os quilombolas, e que você pode participar dessa jornada e conversar pessoalmente com o professor Bill. Ele contou uma parte da sua história aqui, ele que tem, por exemplo, andado pelo mundo, a convite, por exemplo, da professora Vanessa, na Universidade de British Columbia, no Canadá, visitado comunidades indígenas no México, nos Estados Unidos, em vários outros países, escrito sobre isso, debatido agora uma solução que fica para um outro momento, que pode encarar de frente os nossos problemas econômicos, sociais e ambientais de uma forma bem simples e muito objetiva. Então, muito obrigado por ter acompanhado esses 4 blocos. Por favor, divulgue, se inscreva no canal Missões Educadoras, e obrigado mais uma vez. Estamos aqui com o Eric,
com o Carlos Eugênio, que é um amigo de infância, que estamos construindo isso juntos aqui na Office.